Por isso que quando eu escuto que alguém está se separando, eu não aceito. Porque fez na minha vida. Foi muito forte para mim aquilo. E eu, querendo ser cordial e simpática, eu falei, tá ótimo. Eu vou. Eu era espírita e eu buscava Deus e Deus falava comigo. Mas ainda não tinha havido um encontro meu e Jesus de uma forma lúdica, de verdade, de uma forma sobrenatural, sabe? E aí eu fui durante 3 dias no retiro e nesse retiro eu fiz um voto com Deus porque eu aprendi as irmãs da igreja fazendo votos, eu nem sabia o que era isso. Eu era da mesa branca, então o que é fazer um voto, né? E aí eu fiz um voto com Deus, eu falei, olha, eu tô cansada, eu não quero mais essa vida pra mim. E se você falar que o Bira é o homem da minha vida, que ele foi o homem que você separou pra mim e que essa é a minha família, eu vou viver com você pra sempre, mas eu vou entregar minha vida por inteiro pra você. E aí, vou encurtar, porque o podcast vai precisar de 4 horas, brincadeira. E aí, no dia seguinte que eu saio desse encontro, eu passo uma noite com o Bira, aonde eu peço perdão pro Bira, aonde eu falo aonde eu errei, o que eu fiz de tolices, o que eu fiz de separação, o que eu esperava dele me trair quando ele nunca me traiu, dos lugares de desonra que eu coloquei o Bira, falando mal dele para as minhas amigas, querendo me enaltecer, me envaidecer. Foi uma noite de lavar roupa suja. Bira, filho de mãe de candomblé, ele também pediu perdão para mim pela primeira vez na vida. Vocês tinham quantos anos de casado, Vanessa, nesse momento? Nós tínhamos 4 anos de casado e 4 anos de namoro, então nós tínhamos de relacionamento aí 8 anos caminhando juntos. Já tinham filhos? Já tínhamos o Caio. E o Lucas, que é do meu primeiro casamento. E aí, nessa noite, foi um lavar. É isso que eu digo, as mulheres não sabem colocar o homem num lugar de honra. Naquela noite, quando eu me esvaziei para o meu marido, que eu falei quem eu era de verdade, o que eu pensava, o que eu esperava, o que eu estava triste por ter perdido a oportunidade, ter deixado tantas coisas passarem. Naquele dia, o Bira se sentiu acolhido e ele pôde mostrar as fragilidades dele para mim. Foi ali que ele me viu como uma mulher. E ali ele pediu perdão e ele contou coisas que passavam na cabeça dele, no interior dele. E foi um mover. Que lindo. No dia seguinte, fui eu trabalhar. E um mendigo me para no Largo da Carioca, me entregando um par de alianças. Mas o mendigo, como um mendigo te entrega um par de alianças? Assim? Como assim? Foi muito pontual, eu estava saindo do metrô da Carioca, eram 7:10 da manhã, porque eu passava no curso de inglês antes de ir para a empresa, porque as reuniões eram todas em inglês. E aí esse mendigo me para, e eu pensando, né, nossa, a noite foi tão intensa, o que o Bira deve estar pensando de mim? Do nada eu falo para ele que eu tive um encontro com Jesus e eu era espírita, ele é espírita. O que será que ele está pensando? Olha, minha cabeça tava num giro só. Num giro só. E o mendigo me pega pelo braço e fala, caiu esse papelzinho da sua bolsa. Eu falei, não caiu. Ele falou, caiu, não caiu. Ficamos nessa. Aí ele falou assim, abre e vê se não é seu. Aí quando eu abri era um papel de pão e tinha essa aliança com a outra por dentro, ou a outra por fora. Nossa. E tinha uma etiquetinha escrito ouro 18 quilates. Aí eu falei pro mendigo, na hora, eu falei, meu Deus, Deus está te dando ouro hoje, você não vai passar fome, necessidade. Mas nisso, enquanto eu falava, o Espírito Santo falava no meu ouvido, tá? A resposta do seu voto. Aí o mendigo virou e falou assim, olha, a senhora não entendeu, para mim isso não vai ter serventia para mim, mas para você vai. Mas se você está constrangida, me paga um café que eu tô com fome. Uau, nossa. Aí eu atravessei a Rio Branco, entrei na Almirante Barroso, paguei o café para ele, liguei pro Bira. E aí falei, Bira, eu te falei que eu fiz um voto ontem, hoje Deus já me deu a resposta. Aí ele falou, você tá maluca, fizeram lavagem cerebral, essas igrejas, fazem esses movimentos. Eu falei, olha, quando chegar em casa eu vou te mostrar. Quando eu cheguei em casa, que eu coloco ele aí eu passei a me colocar no lugar de mulher dentro de casa. O lugar da cabeceira da mesa passou a ser o lugar do Bira.
E aí eu botei ele sentado e falei, olha, tá aqui, experimenta. Aí ele colocou a aliança no dedo dele. Coube. Perfeito. Uau. Aliança na minha mão, não preciso dizer que ficou perfeita. E aí eu me entreguei para Deus no sentido mais pleno da palavra. Que eu falei o seguinte, esse é um Deus de verdade, é um Deus real, é um Deus que eu senti o abraço, é um Deus vivo, foi um Deus que eu vi, que eu senti o perfume dele. E eu apresentei minha vida toda para ele.